Olá pessoal, vamos dar início ao nosso estudo sobre superfícies. Primeiramente, vamos ver como se caracteriza uma superfície cilíndrica. A superfície cilíndrica ela também pode ser chamada simplesmente de cilindro. E esse conceito de cilindro que nós vamos ver aqui, ele é um pouco mais amplo do cilindro que a gente já conhece lá da geometria sólida. Porque lá na geometria sólida, o cilindro ele é basicamente um cilindro circular, correto? E as curvas geradoras desse cilindro são sempre círculos. Agora não, a gente vai ter um conceito mais amplo, onde as curvas geradoras podem ser qualquer outra curva num plano dado. Pode ser uma elipse, pode ser uma hipérbole, pode ser uma parábola e também pode ser os círculos. Então, um cilindro ele vai ser, na verdade, uma superfície composta por todas as retas que são paralelas a uma reta dada no espaço e passam por uma curva plana dada. Vamos ver alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, olha só. Eu tenho a reta dada é o próprio eixo x. Tá? Então, eu tenho uma reta dada que é o eixo x. A curva dada é essa curva cinza aqui, que a gente chama de curva geradora. E, nesse caso, ela está no plano YZ. Então, é uma curva que está no plano YZ. Qualquer reta que passa por essa curva cinza e que seja paralela ao plano x, ela, na verdade, o conjunto dessas retas que satisfazem essas condições vai formar a nossa superfície cilíndrica gerada por essa curva cinza aqui, correto? Então, o conjunto de todas elas forma a nossa superfície. Antes da gente dar prosseguimento a outros exemplos, é interessante a gente saber alguns traços desse cilindro, né, em relação à minha superfície, para quando eu for traçar esse gráfico desse cilindro manualmente. Né? O que acontece? Eu vou olhar, então, na verdade, para as curvas formadas pela interseção da superfície com planos paralelos aos planos coordenados, ou com os próprios planos coordenados. Todas essas curvas formadas pela interseção das superfícies com os planos coordenados ou com planos paralelos aos planos coordenados são chamados de seções transversais ou simplesmente traços. Por exemplo, olha só, nesse caso a gente vai ver que a gente vai ter um cilindro que a gente chama de cilindro parabólico. Por que cilindro parabólico? Porque ele é gerado por uma parábola. No caso, a gente vai ter o cilindro parabólico y igual a x ao quadrado. Então, o exemplo é o seguinte, ó, encontre uma equação para o cilindro formada pelas retas paralelas ao eixo z, então a nossa reta dada é o eixo z, e que passam pela parábola de equação y igual a x ao quadrado, z igual a zero. Ou seja, é uma parábola que está no plano xy. Beleza? Vamos olhar para essa figura aqui. Olha só, eu tenho uma parábola y igual a x ao quadrado, z igual a zero, que é essa parábola cinza aqui no plano xy. A reta dada é o próprio eixo z. Todas essas outras retas aqui de cor azul, elas passam pela minha parábola y igual a x ao quadrado e são paralelas ao eixo z. O conjunto de todas essas retas vai formar a minha superfície cilíndrica, que no caso é chamada de superfície parabólica, porque ela é gerada por uma parábola. Então, olha só, eu tenho uma curva geradora, que é uma parábola, e eu tenho o eixo z, que é a reta dada. Todas essas outras retas passam pela curva e são paralelas ao eixo z. O conjunto de todas elas vai formar a minha superfície. Tranquilo? Que é chamado de cilindro parabólico, justamente porque ele é gerado por uma parábola. O conjunto de todas essas retas, então, vai formar essa superfície aqui, de cor azul. Tranquilo? Toda hora que eu considerar um ponto nessa minha superfície, o ponto Q0, por exemplo, o que vai acontecer? O ponto Q0, ele necessariamente, se ele está na minha superfície, se eu considero uma reta aqui passando pelo ponto P0, né, ele vai ter a coordenada x0 igual a do ponto P0, ele vai ter a coordenada x0 ao quadrado no lugar da ordenada, igual do ponto P0, e vai ter um valor z, que é a altura que ele está nessa minha superfície parabólica. Correto? O que acontece? Esse ponto, independente do valor de z, se o z for 1, se o z for 2, ou se o z for o próprio zero, ele vai estar nessa superfície parabólica. Por quê? Porque ele satisfaz a condição de que y, no caso aqui, é igual a x ao quadrado.
Então, independente da altura que ele tiver ou do valor de z, o que vai acontecer? Eu posso falar simplesmente que essa minha superfície ela é a superfície chamada superfície cilíndrica parabólica gerada pela curva o quê? Y igual a x ao quadrado. Então, toda vez que isso acontecer, a própria curva geradora ela vai ser a equação que caracteriza a equação dessa superfície cilíndrica. Então, a gente fala simplesmente que esse cilindro é o cilindro y igual a x ao quadrado. Como no exemplo 1, qualquer curva, no caso, olha só, eu tinha uma parábola no plano xy. Então, ela é uma função de duas variáveis, x e y, né? Y igual a x ao quadrado. Eu poderia reescrevê-la da forma y menos x ao quadrado igual a zero no plano xy. Então, eu tenho uma função de x e y, f de xy igual a c. No nosso caso, y menos x ao quadrado igual a zero, c seria zero. Então, eu tenho uma função de duas variáveis no plano xy, ela vai sempre definir um cilindro que é paralelo a quem? Qual que é a reta dada? O eixo z. E cuja equação vai ser a própria equação da minha curva geradora f de xy igual a c. Beleza? Por exemplo, se eu tiver uma equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, a gente sabe que isso aqui é a equação de uma circunferência de centro na origem, raio 1. O que essa equação vai formar? Ela está no plano xy, eu vou traçar retas paralelas ao eixo z passando por esse círculo. Eu vou ter o cilindro que a gente conhece, que é o cilindro circular, de retas paralelas ao eixo z que passam por essa curva. E a gente vai chamar esse cilindro simplesmente do cilindro gerado pela curva x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Beleza? Vamos ver mais um exemplo. Agora, olha só, eu vou ter uma curva. A minha curva geradora é uma elipse, essa curva cinza, dada por equação x ao quadrado mais 4z ao quadrado igual a 4. Ou seja, ela é uma curva que está no plano xz. O que vai acontecer, então? O eixo que eu vou pegar as retas paralelas a ele vai ser o eixo y. Se eu tenho uma curva definida nas variáveis x e z, o eixo que eu vou considerar a reta dada vai ser o eixo y, que é a terceira variável do sistema tridimensional. Beleza? Então, qualquer reta que passa por essa elipse, que é a curva geradora, e é paralela ao eixo y, o conjunto de todas essas retas vai formar o quê? A superfície gerada por essa elipse. Tranquilo? Que a gente vai chamar justamente de cilindro elíptico, porque é gerado por uma elipse. Então, olha só, essa reta aqui, eu desenhei 4 retas, não é isso? Olha, 1, 2, 3, 4. Essas 4 retas são paralelas ao eixo y e passam pela elipse, que é a curva geradora. O conjunto de todas essas retas vai formar a minha superfície elíptica, gerada pela curva x ao quadrado mais 4z ao quadrado igual a 4. Então, a gente fala simplesmente que esse aqui é o cilindro elíptico, x ao quadrado mais 4z ao quadrado igual a 4. Por quê? Porque ele é gerado por essa curva no plano xz. Ou seja, a curva, no caso aqui, é uma função g, não agora de variáveis x e y, agora ela tem variáveis x e z. E ela está no plano xz. Ela vai definir sempre um cilindro paralelo ao eixo que y, né? Se é uma função de x e z, o eixo paralelo que eu vou considerar vai ser o y, cuja equação espacial também vai ser o quê? A própria curva geradora. Tranquilo? O que seriam as seções transversais paralelas aos planos coordenados? Por exemplo, se eu passar uma seção transversal. Seção transversal é um plano, né? Eu vou passar um plano interceptando essa minha superfície paralelo, por exemplo, ao plano xz. Se eu passar um plano cortando a superfície aqui, por exemplo, a interseção dele com a superfície vai ser sempre o quê? Uma elipse. Se eu passar o plano aqui, vai ter outra elipse. Se eu passar aqui, vai ter outra elipse. E assim sucessivamente. Vamos ver mais um exemplo. Eu tenho uma hipérbole, que é a hipérbole de equação y ao quadrado menos z ao quadrado igual a 1, que é essa curva cinza aqui. Essa e essa, que é a minha hipérbole no plano que? YZ. Se a minha hipérbole é uma hipérbole que está no plano YZ, o que eu vou considerar como sendo o meu eixo onde vão passar retas paralelas? O eixo X.
Então, qualquer reta paralela ao eixo x e que passa por essa hipérbole vai formar a minha superfície, que a gente vai chamar de cilindro hiperbólico, porque é gerado por uma hipérbole. Então, essas retas aqui, ó, cinzas, elas todas passam pela minha hipérbole cinza e são paralelas ao eixo x. E as do lado de cá também. Então, o conjunto de todas essas retas paralelas ao eixo x e que passa por essa hipérbole forma o meu cilindro hiperbólico, justamente gerado pela curva y² menos eu² igual a 1. Se eu passar uma seção transversal, ou seja, um plano, cortando essa minha superfície, paralelo, por exemplo, a YZ, se eu passo ele aqui, por exemplo, a interseção vai ser uma hipérbole. Tá joia? Em relação aos planos transversais, a gente vai aprofundar o estudo nas superfícies quádricas. Até então, o objetivo dessa aula era a gente simplesmente identificar a superfície cilíndrica e tentar visualizar como que a gente gera o gráfico dessa superfície. Lembrando que o que deve ser sempre levado em consideração é o plano que a curva geradora do meu cilindro ele está. Nesse caso, por exemplo, ele está no plano YZ. Então, as retas vão ser sempre paralelas a outra variável que não está aqui na curva, no caso x. Beleza? Eu agradeço a todos pela atenção.